peça afagos se você os necessitar. Não peça, é feio. O que as pessoas vão pensar de você se você ficar pedindo o que você precisa? Estranho isso, né? Olá, eu sou Juliana Rossetti e eu realizo mediação com pais e professores para que possam transformar relações tóxicas e improdutivas em relações saudáveis e produtivas com seus filhos e alunos. E hoje eu vou falar sobre a falta de amor e como que isso tem a ver com as injunções, com as proibições. Falta de amor está ligada diretamente às proibições. Será que você já parou para pensar nisso? Geralmente o que se fala muito é sobre o amor. Aliás, a gente precisa sempre falar sobre o amor. Como o amor é importante, como essa energia é contagiante para o bem. Só que também é importante a gente falar da falta de amor para a gente poder entender por que a gente quer ou a gente gostaria de ter tido mais amor, ou de ter tido amor, ou de amar mais, e de alguma forma ou por alguma razão a gente não dá conta. Isso é importante. Quando a gente começa a entender de verdade as coisas que aconteceram com a gente, ou de alguma forma o que não aconteceu, a gente vai começar a entender a causa dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades, e aí a gente vai ter a chance de mudar. A gente vai ter a chance de fazer diferente. E a gente vai ter a chance de sentir diferente. Então, é importante sim falar da falta de amor, porque de alguma forma isso fez ou faz parte da nossa vida. E também de entender que muitas vezes os pais não conseguiam passar isso porque até eles não tiveram. Então, é uma compreensão mesmo profunda, verdadeira, que eu convido vocês a olharem para vocês poderem entender, cada um de vocês, você pai, você mãe, você professor, porque eu tenho certeza que com esse olhar novo, com esse entendimento, com essa compreensão nova que você vai ter ao longo desse vídeo e acredito que no final dele, você comece a entender e a reconhecer aonde faltou amor e às vezes até o motivo da falta de amor. E mais importante do que isso, começar a sentir amor, a ter amor, a ser amor e a passar isso para os seus filhos, para os seus alunos. Então vamos lá? Então, um autor da análise transacional, que é a abordagem de terapia, é a abordagem da personalidade que a gente sempre traz e fala aqui, chamado Claude Steiner, estudando sobre análise transacional, sobre as pessoas, porque, enfim, era isso que eles faziam e que a gente como psicólogo faz, ele conceituou e entendeu que a falta de amor se baseava nas injunções, nas proibições. Como que as pessoas sentiam aquilo, como que era desde cedo, desde a infância, colocado isso para aquela criança, para que ela se sentisse não amada, pouco amada, ou de uma maneira insuficiente amada. Então, aquilo se baseava nas injunções, nas proibições. Porque a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente vai precisar falar o não para os filhos. Isso é uma coisa óbvia, que a gente sabe que a vida não é só sim, mas também a vida não é só não. Mas o não no sentido do limite, o não no sentido de que eu não posso tudo, que eu não tenho que ter tudo, que não é tudo meu. O não, ele vai entrar de uma forma produtiva nesse sentido de estabelecer o limite para a criança, porque ela não sabe. A criança tem uma autenticidade, ela tem uma pureza, uma ingenuidade que é dela. A gente precisa ir falando, ir colocando, ensinando, educando, doutrinando. E o limite é isso também, é essa hora da gente colocar
que não significa que isso seja uma injunção. A injunção ou as injunções são as proibições. Então, toda frase que começa com não, e dependendo da entonação que eu coloque, isso é muito prejudicial para a criança. E é isso que eu quero que vocês entendam a partir de agora, que as injunções, da maneira que foi colocada, e aí eu peço que vocês se coloquem nisso, façam uma viagem lá para o momento da infância de cada um de vocês, você quanto pai, quanto mãe, quanto professor, para que você consiga clarear, entender quais foram essas injunções, como elas se estabeleceram dentro de vocês, como que isso se deu, ou pelo menos começar a entender isso, para que vocês façam agora diferente, sintam na verdade diferente. Porque muitas vezes quando não é colocado de uma maneira muito dura, muito agressiva, muito radical, muito, enfim, com muita rigidez, ou até às vezes com pouco amor, ou às vezes com nenhum amor, isso para a criança é muito duro. Isso pode se tornar um trauma, né? Então, e aí a gente vai levar isso pro resto da nossa vida. E às vezes sem entender, muitas vezes sem entender. Aliás, se a gente não se dá conta das coisas que aconteceram com a gente vai replicando isso muitas vezes inconsciente, de uma maneira inconsciente. E o convite é, vamos ter consciência do que aconteceu, de como se deu, como esses nãos chegaram a nós, se ele foi de uma maneira ruim, de uma maneira improdutiva, de uma maneira tóxica, para eu poder olhar, reconhecer, aceitar e mudar, para que eu não replique com os meus filhos, para que eu não replique isso em sala de aula. E de novo, o não de uma maneira dura, agressiva, opressora, é diferente do não no sentido do limite. O não no sentido do limite é amor. O não no sentido da proibição, da opressão, do castigo, da agressão, ele não é. Então é muito importante a gente separar isso, né? Então Claude Sine, que foi um analista transacional, ele entendia que a falta de amor era baseado nas injunções, nas proibições. E ele colocou pra gente cinco formas, 5 expressões de como esses nãos foram colocados de uma maneira geral para todas as pessoas. E aí a gente vai entender de uma forma simples, objetiva, clara, como que se estabeleceu e como que agora a gente pode sentir e fazer diferente. A primeira injunção lá que ele fala é: não dê afagos se você os tiver. Afagos, aqui, essa palavra, ela é representada, ela significa carícia, significa reconhecimento. Afagos, afago, reconhecimento. Unidade de reconhecimento, que é a mesma coisa que carícia, carícias, tá? É muito importante a gente entender isso. Em outro vídeo eu também falei de carícias, que é a unidade do reconhecimento. Todos nós precisamos de reconhecimento. A criança que acaba de nascer, principalmente nos primeiros anos de vida, é essencial, é fundamental, é estrutural ela ser reconhecida, porque senão ela morre, ela pode morrer fisicamente. Se ela não morreu, se ela sobreviveu a pouco reconhecimento, a poucas carícias, a pouco afagos, ela sobreviveu, mas ela possivelmente teve uma sequela ou tem consequências na vida de relacionamento dela, na vida social dela, na vida familiar. Em algum lugar isso ficou prejudicado. Porque a gente, enquanto essência, enquanto ser humano, a gente precisa disso igual a comida que a gente precisa comer todo dia, a água que a gente precisa beber todo dia. Isso é vital para a nossa vida emocional e para a nossa vida psicológica e emocional.
Então é muito importante. Então afago, carícias, carícia, afagos, é uma palavra que significa reconhecimento. Todos nós precisamos de reconhecimento. Então, quando Claude Stein falou, não dê afago se você os tiver, que estranho a gente ouvir isso, não dê afago se você os tiver. E se a gente parar para pensar, será que a gente não é ensinado de uma maneira geral a não dar o que a gente tem? Às vezes a gente escuta assim, olha, não fala muito para aquela pessoa, não vai falando que você gosta dela, né? Porque isso pega mal. Você ainda que é mulher ou que você que é uma mocinha, vai ficar mal, vai pegar mal se você falar para aquela pessoa que você gosta dela, né? Primeiro assim, pode assustar e ela não vai querer nada, ou ela vai achar que você é fácil, aí que não vai querer mesmo. Então assim, não mostra muito, não dá, sabe? Não é legal. A gente escutou isso em algum momento da nossa vida. E aí, dependendo se isso para mim foi muito importante ou se naquele momento que eu escutei isso, aquilo encaixou com o meu momento de vida, eu vou trazer isso para minha vida. E aí é que é a questão. E é por isso que pai e mãe tem o trabalho mais trabalhoso, mais difícil do mundo. Porque o que você fala para uma criança pequenininha, ela pode pegar aquilo e levar para o resto da vida dela. E a interpretação que ela vai fazer daquilo, você nunca vai saber. Até ela, às vezes, nem vai saber. Com o passar do tempo, pode ser que ela se dê conta. Com o trabalho de terapia, ela pode ter consciência. Mas ainda assim, ela já viveu muitas coisas e muitas vezes foram situações, momentos, sentimentos que prejudicaram essa pessoa. Então, é importante, sim, a gente poder ter cuidado com os nossos filhos. Sempre. Com as crianças, principalmente, porque elas estão no início da vida, mas com os filhos de um modo geral. Os adolescentes não estão fora disso. Até porque eles vão ali, naquele momento da adolescência, confirmar as injunções, as proibições, aquelas mensagens que eles já coletaram, selecionaram, agora nesse momento da adolescência. Então, se a gente puder, e é muito legal que a gente olhe com carinho, com amor, rever isso, poder parar um pouquinho para pensar no como a gente está falando com os nossos filhos, do jeito que a gente trata, o que a gente proíbe, o que a gente não proíbe, como a gente proíbe, se tem que proibir ou se tem que falar o que não pode e por quê, né? Então, não dê afago se você estiver. As pessoas são impedidas de dar livremente o que elas têm, o sentimento de amor. Não tem essa liberdade total. E que de alguma forma se preze e se quer muito. É o que mais se fala hoje em dia. Seja você, se ame, faça o que você tem vontade. É a melhor coisa você ser quem você quer ser. Só que isso é verdade. A gente precisa disso. Só que pouquíssimas pessoas vivem isso. E às vezes elas pagam um preço muito alto. Porque elas decidiram que elas querem ser quem elas querem ser. A gente ainda, infelizmente, vê isso. E é muito, não é pouco, não. Então, a gente está caminhando. Eu acho que a gente saiu aí do ponto zero, vamos dizer. A gente caminhou, só que a gente ainda tem muito que caminhar. Porque a gente precisa, é necessário que a gente seja quem a gente é. O mundo vai ser muito melhor. O mundo é muito melhor quando a gente é quem a gente é. Porque a gente se transforma, na verdade, na essência, no início de quem a gente foi. Na espontaneidade que a gente tinha, na intimidade que a gente tinha, na consciência que a gente tinha, na pureza da criança que a gente um dia foi. Então, quando entra essa injunção de que não dê afago se você os tiver, isso vai de encontro, vai totalmente contra o que uma criança pequena sente e faz, porque a criança é extremamente espontânea, então ela gosta de alguém, ela olha para alguém que ela não conhece, às vezes ela chega, já abraça, já beija, ela dá aquilo livre, sem nada, sem nenhuma mensagem, sem nada que fale para ela que é errado, que é feio, que é chato, que é exibido. Quem coloca desse jeito muitas vezes são os nossos pais. Então, quando eu falava,
Às vezes a gente vai orientar ou a gente vai dar um conselho para uma filha ou para um filho que está entrando aí na vida amorosa. Então, olha, não fala muito que você gosta dele, né? Não fala muito que você gosta dela, porque, né, esse negócio de falar que gosta, muitas vezes pega mal. Se você gostar, não fala, né? Porque senão a pessoa vai sumir, a pessoa vai achar que você é exibido. Tem tantas coisas que a gente escuta em relação a isso. E aí pode ser que essa pessoa que esteja escutando, ou que escutou isso a vida inteira, conclua que ela não pode dar o que ela tem. Ela não pode dar amor para as pessoas livremente. Porque ou é ruim, ou é proibido, ou é feio, ou é exibido, ou é chato, ou é sei lá o quê. Tem todos os significados que são ruins. Aí a pessoa tem muito amor para dar, ela é feita de amor, ela sente amor, mas ela não pode. Porque ela entendeu ao longo da vida dela que isso era proibido. E se a gente for parar para pensar, isso é muito ruim, isso é muito nocivo. Porque é importante a gente poder amar. Sentir amor é o melhor sentimento do mundo. E se a gente pode sentir isso quando a gente se ama, quando a gente se gosta, quando a gente sente a força do amor, a gente retribui isso. A gente sempre vai dar isso. Em um lugar, uma família, uma relação que tem amor, ela sempre vai ser uma relação maravilhosa. Sempre vai ser uma relação que vai durar e que vai ter bons frutos. Né? Então, isso vai de encontro ao que a gente preza, ao que a gente quer. Mas é muito importante a gente poder olhar para ver se isso fez parte da nossa vida. Se essa proibição fez parte da nossa vida. Para a gente começar a tomar outras decisões, redecidir. Porque, na verdade, isso não é legal. A segunda injunção é: não peça afagos quando você os necessitar. Não peça afagos quando você os necessitar. De novo, afagos é a mesma coisa que carícias, que são os reconhecimentos, que é o reconhecimento, que todos nós precisamos de reconhecimento. Então, não peça afagos quando você os necessitar. E olha que interessante, que triste essa notícia que eu vou dar para vocês. Essa proibição, essa injunção é a que mais a gente ensina para os nossos filhos, é o que mais a gente aprende com os nossos pais, ou quando a gente é pequeno, né? Não peça afagos quando você os necessitar. Não peça. Faça você mesmo, dê bastante, mas não peça se você precisar. Você não conhece uma pessoa que é assim? É aquela pessoa geralmente que dá. A mãe geralmente dá, a mãe e o pai, né? A gente tem o papel de dar mesmo. E muitas vezes a gente acha que o filho precisa retribuir. Não é dessa maneira, mas enfim. A gente dá. O papel de mãe é dar, e é por isso que a gente fica cansado. Principalmente quando é pequenininho, que depende 100% da gente. Depois isso vai mudando. Mas, e aí quando o filho vem e retribui, ou quando alguém vem e retribui, a pessoa não aceita, ela não quer. E muitas vezes ela não aceita, ela não quer. Ela não aceita, na verdade, porque ela foi proibida lá atrás de aceitar. Um pai ou uma mãe chegou e falou para ela: não aceita. Se você precisar, não peça. Você precisa se mostrar forte, né? Se a pessoa perceber que você precisa, ela vai achar que você é fraco, vai achar que você fazendo corpo mole, vai achar que você não tem capacidade, vai achar que você é meio bobo, ingênuo. Então, ó, isso é uma furada, cai fora. Então, se você precisar, não peça. E aí a gente cresce e vai acreditando e vai vivendo isso. Então a gente tem as nossas necessidades, porque as necessidades não acontecem só quando a gente é criança, não só quando a gente é adolescente. Enfim, a gente vai ter necessidade o resto da nossa vida. E aí a gente aprendeu que a gente não podia pedir, porque é feio, porque é vergonhoso, porque, enfim, por tantas coisas que são ruins. E aí a gente não pede o que a gente precisa. Geralmente isso acontece com pessoas que dão demais, que se oferecem demais. Aí quando alguém quer retribuir, quando alguém quer fazer por elas, elas não aceitam, elas não conseguem, elas não dão conta de aceitar aquele carinho, de ter aquele afago, de ter aquela retribuição de amor. Ou elas acham que a pessoa está dando para elas porque elas querem alguma coisa em troca,
ou elas acham que elas não merecem, porque em algum momento elas acreditaram que elas não podiam de verdade pedir, que era feio. Então veja só como essa injunção, como essa proibição também faz muito mal pra gente, né? Isso estraga as nossas relações amorosas, principalmente. Estraga as relações com os nossos filhos, porque a gente vai ensinar para os nossos filhos uma coisa que é essencial para uma relação amorosa. É o amor. Que a gente pode dar amor o tanto que a gente quiser, pra gente receber o tanto que a gente quiser também. Isso é livre, isso nunca acaba. Não tem uma medida que tá numa caixinha, num potinho, que se você der tanto, aquilo vai acabar e você não vai ter mais. Não, a gente pode dar e dar amor e nunca vai acabar. Aliás, quanto mais a gente vive o amor, mais ele tem, a gente sente o amor. É uma coisa até que cresce muito mais. E aí, por algum momento, a gente foi proibido a não pedir se a gente precisava, né? Então, a gente cresce sem saciar as nossas necessidades, sem saciar as nossas vontades, os nossos desejos. E aí a gente se torna, muitas vezes, pai e mãe frustrados, pai e mãe com falta de amor, com muitas carências, né? Então eu posso pedir demais pro meu filho ao invés de dar. Eu posso pedir demais, sugar demais o meu companheiro ou a minha companheira, por isso. Então muitas coisas vão acontecendo, eu não vou me dando conta, muitas vezes por causa dessa proibição, dessa injunção, né? A terceira é: não aceite afagos quando você os quiser. Não aceite afagos quando você os quiser. Isso acontece muito com, vamos colocar assim, modelos, né, fotográficos, modelos de passarela, que são mulheres geralmente muito bonitas, homens muito bonitos, modelos, pessoas maravilhosas que estão nas capas de revistas, estão nas passarelas, enfim, tá no mundo da moda. São pessoas geralmente muito bonitas. Então, elas, de alguma forma, pode ser que isso fique muito arraigado nelas, né, assim, não aceite afagos quando você os quiser. Às vezes a pessoa está precisando de um elogio, de uma carícia, de um reconhecimento, né? E aí, por algum motivo que ela não reconhece, que ela não entende, ela não dá conta de viver aquilo. Então, muitas vezes a gente pode pensar também num exemplo assim: nossa, você hoje está tão bonita. E geralmente a gente escuta assim: ah, você acha? Ah, obrigada, são seus olhos. Né? É mais difícil a gente ouvir assim: nossa, hoje você tá tão bonita. E a pessoa falar: ah, eu também acho, hoje eu tô me achando a mais bonita do mundo. Não é verdade? Se a pessoa responde que ela tá se achando bonita mesmo, a outra pessoa pode pensar assim: nossa, como essa pessoa é convencida, né? Tava aqui querendo agradar, mas nem vou mais. Aí a gente fica cheio de tanta coisa na cabeça que é ruim, que a coisa boa, que é legal de se dar e de receber, ela cai por terra. E aí o que fica é a crítica negativa, é o julgamento, é a coisa que não é legal. E que, sabe, aceitar, né? Aceitar um elogio é maravilhoso. Eu quero ter elogio. Eu tenho certeza que você também quer. Né? Então, aprender isso, porque às vezes a gente não aprendeu, a gente aprendeu o contrário. Não aceite afagos quando você os quiser. Então, aceitar elogio é pecado, não pode, né? Tem uma história verídica mesmo, que a criança era pequena e ela era muito bonita e as pessoas falavam: nossa, mas sua filha é linda, parabéns, ai, você é muito linda. E aí as pessoas saíam perto dessa criança e a mãe falava: minha filha, não liga pra isso, o que importa é a sua beleza interior. Beleza física não importa, você não tem que ligar pra isso. Então, de alguma forma, essa mãe falava pra essa criança: não aceite elogios quando você os quiser. Isso não é legal. Não é isso que importa. E, gente, isso importa também
é importante a gente ter um elogio, é importante a gente se sentir bonito, se sentir amado, se sentir gostado. É legal a gente se amar, é legal a gente se gostar, é legal a gente sentir primeiro isso na gente e as pessoas também falarem isso. Sim, é legal a gente ganhar elogios. Né? Não deveria ser proibido, mas muitas vezes isso é proibido e eu entendo que pode ser, na maioria das vezes, pai e mãe colocar isso de uma maneira para que a filha não, ou filha ou filho não fique só na questão da imagem, só na questão da beleza física. Mas é por isso que eu estava falando, às vezes o jeito que se fala, a entonação que se fala, a intenção que tem por trás do que a gente está falando, muitas vezes diz muito mais para essa criança que está ouvindo do que o que se fala de fato. Né? Então, essa criança cresceu, ela tinha questões difíceis, importantes, significativas na questão da beleza, porque ela ainda é muito bonita e ela não conseguia lidar com a questão da beleza. As pessoas vinham, falavam que ela era bonita e ela se sentia mal. Então, olha como aquilo repercutiu de uma maneira improdutiva para ela. Então, eu, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professor em sala de aula, é importante, sim, eu acolher esse aluno, esse filho, aceitar os elogios dos meus filhos, para eu poder ensiná-los também que é importante que eles aceitem, que é legal, que isso faz bem, que é bom a gente escutar esse tipo de coisa, que é mútuo, né? Um professor que aceita um elogio do aluno, primeiro ele vai aceitar de bom coração, ele vai ter um feedback maravilhoso e ele vai perceber pelo aluno como ele está em sala de aula. Porque o professor tem uma ligação direta com o aluno nesse sentido. Como é que ele sabe o que está acontecendo dentro da sala de aula pelo aluno? Se o aluno não aprende, se o aluno é rebelde, se o aluno é indisciplinado, ou a sala de modo geral é assim, isso é o resultado dele na sala de aula. Ele atuando na sala de aula. Então, quando ele começa a perceber isso, ele consegue rever para ele não manter essa turma desse jeito. Então, essa proibição muitas vezes também tem a ver. Primeiro que é o professor que sente isso. Então, se ele não aceita isso do aluno, ele também não vai aceitar fazer isso com o aluno. Então, a relação vai ficar mais dura, vai ficar mais difícil. Então, de um modo geral, é importante sim, a gente quanto pai, a gente quanto mãe, a gente quanto professor, porque a gente cuida. A nossa função de cuidar, ela é trabalhosa. Ela é trabalhosa, mas enfim, eu acho maravilhosa, né? Acho maravilhoso ser mãe, não deixaria de ser nessa vida mãe de jeito nenhum. É uma coisa que eu penso desde criança. É trabalhoso, e é trabalhoso no sentido da gente ficar atento. Mesmo que a gente não tenha feito isso com nossos... Quem tem mais de um filho, nosso primeiro filho, a gente pode fazer com o segundo, com o terceiro, enfim, sempre há tempo. Né? Então, a gente tem como rever isso. Então, essa injunção, não aceite afagos quando você os quiser, também é prejudicial. Também tem uma repercussão que não é bacana e que vai trazer na gente uma frustração muito grande, uma falta de reconhecimento, falta de amor que nem me dei conta um dia que poderia ter sido por isso. Olha só, né? E aí eu não posso mudar o que eu não sei, eu só posso mudar o que eu sei. Então, como é bacana eu poder entender esse tipo de coisa. A quarta injunção é: não rejeite afagos quando você não os quiser. Ué, mas que coisa estranha. Pois é. E olha só, é estranho e também não é incomum. Então, eu me lembro uma vez, uma mulher pública foi à televisão e ela falava que ela era muito elogiada pela beleza física, ela era uma mulher muito forte, então, pelo físico, pelo corpo malhado, então ela tinha esse elogio. Mas ela não queria mais ser elogiada só pelo corpo dela, só pelo corpo físico dela. Então ela não encontrava jeito de rejeitar aqueles elogios. Ela não queria mais aquele tipo de elogio, ela não queria mais aquele afago. Ela queria outro. Ela queria ser reconhecida
afagada, né? Ter carícias na condição de ser inteligente, de ser capaz, de ser produtiva, de ser mulher, outras milhões de qualidades que ela tinha, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente tá numa alienação, a gente vive aquilo, e eu tô colocando essa mulher da televisão, principalmente as pessoas que estão na TV, que as pessoas, né, agora online, enfim, na internet, são pessoas muito vistas, então, às vezes, elas ficam muito estigmatizadas só por uma coisa, ou porque é bonito, ou porque a voz é bonita, ou porque o cabelo, né? Mas tem outras coisas também. E aí, não querer mais só esse tipo de elogio, às vezes pega mal também. Ah, mas nossa, eu tô falando que você é bonito, seu corpo você tá achando ruim. Não, mas olha só, tem outras coisas que são importantes também. Então, essa quarta injunção também não é incomum e a gente precisa sair disso. Porque a gente não é uma coisa só, a gente não é só o corpo físico. A gente não é só o interior, a gente é tudo, a gente é uma unidade, a gente é dentro e fora. Então é importante a gente poder ter o reconhecimento nesses lados que a gente tem, né? De dentro e de fora. É importante porque somos uma unidade. Então, é um jogo de cintura que a gente no início tem que ter para isso, mas depois isso fica tão claro que para ela não queria mais ter, ela não aceitava mais ser só reconhecida pelo corpo. Ela falava, olha, eu sou bonita, eu sou forte, sou mesmo. Mas olha, sabia que eu fiz uma faculdade, né? Eu me formei, né? Então, assim, sabe? E ela exaltava esse lado dela que ninguém queria ver ou ninguém falava, porque o que parecia era só aquele corpo. Então, é importante, sim, a gente poder entender para a gente não ter que aceitar uma coisa só, né? Aquilo para ela era insuficiente. E a atitude de querer mais, ela é maravilhosa, ela é sempre bem-vinda. Para ela, fez um significado e ela se sentiu melhor. E ela, ao longo do tempo, foi se sentindo tranquila quando ela falava isso. Quando ela rejeitava só aquilo e ela queria mais. Né? Isso era passar... Ela começou a demonstrar isso com espontaneidade, porque ela queria mais. E ela era mais mesmo, precisava de ser reconhecida em outras áreas. Isso é maravilhoso, porque a gente é mais. Muitas vezes a gente se coloca como menos, mas a gente é mais. Todo mundo é mais. E a quinta injunção é: não dê afagos a si mesmo. Assim, as crianças são ensinadas que o autoelogio é feio, o autoelogio é pecado, o autoelogio é exibicionismo. Não é verdade? A gente escuta isso. Se a gente não viveu isso, se a gente não faz isso com a gente sabe de alguém que vive ou que viveu isso. A gente viu isso em algum momento. Né? Então, eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu gosto de mim do jeito que eu sou. A princípio, isso muitas vezes ainda não é bem visto, não é bem quisto. E é tão interessante, né, que isso é mais vendido. Então, e não é uma questão de vender, é uma questão de ser de verdade isso. É muito importante a gente se autoelogiar, a gente se amar, a gente gostar da gente. Primeiro é a gente, no sentido de tudo começa em mim e termina em mim. Então, se eu não gosto de mim, se eu não tenho amor por mim, dificilmente eu vou gostar e vou ter pelo outro. Então, as crianças, de uma maneira geral, são ensinadas que a autoelogia é feia. Você não pode falar que você é bonita, isso é coisa exibida. Na minha época, tinha uma palavra que a gente usava, lá vai a cebosa. A gente usava muito isso. A gente repetia, não sabia nem o significado. Né? E depois a gente começava a entender que era uma pessoa muito exibida, se achava e tal. Não é nesse sentido, é no sentido de se gostar mesmo. Então, o autoelogio é super importante, a autoestima é super importante. E não é porque é bonito de falar, é bonito de sentir. Porque as pessoas que não sentem isso são pessoas que sofrem muito, que têm um rebaixamento de humor, que têm baixa autoestima, que têm
problemas nas relações amorosas, principalmente, nas relações familiares. Possivelmente vai aí em todas as áreas da vida vai ter problema, porque ela não gosta dela, não tem um amor por ela. Não aconteceu o desabrochar nela, dentro dela. Porque, de alguma forma, ela teve essa proibição de que ela não podia autoafagar-se, ela não podia se acariciar, se amar, se gostar. E aí, se eu não posso fazer isso comigo, eu não posso fazer com o outro. Olha como essa proibição vai minando a vida da gente. Vai minando a gente devagarinho. Se não minar de vez, vai minando a conta gotas, né? Então, ela também é prejudicial, ela vai prejudicar a nossa vida como um todo, e a primeira pessoa a ser prejudicada é a gente. Então, se a gente tem isso enquanto pai, enquanto mãe, a gente passa isso para os nossos filhos. A gente ensina que eles não podem se elogiar, se autoelogiar, porque isso é feio, isso é exibido. A gente não vai entender que um autoelogio, se amar é bom, é saudável, é produtivo, é frutífero, é sustentável, é maravilhoso, Não, a gente vai entender o contrário. Porque dentro da gente existe essa proibição. Então, o convite é você, pai, mãe, professor, olhem para todas essas injunções que eu falei, essas 5 injunções que eu citei, e que agora eu vou repetir uma por uma, e eu quero muito que vocês visualizem, parem um pouquinho e pensem qual delas, uma ou duas, enfim, ou todas, qual que foi, que pegou, que ficou, que agora você pode entender um pouquinho por que a sua relação com seu filho acontece desse jeito, por que a relação com seus alunos na turma acontece desse jeito. As proibições, a falta de amor se baseia nas injunções, nas proibições. Então, se eu tenho falta de amor em mim, as proibições, elas se instalaram em mim, elas continuam em mim, mas elas não precisam se perpetuar em mim. Sempre há tempo da gente interromper isso e mudar. Né? Então, a primeira é: não dê afagos se você os tiver. A segunda é: não peça afagos se você os necessitar. A terceira é: não aceite afagos quando você os quiser. A quarta é: não rejeite afagos quando você não os quiser. E a quinta é: não dê afagos a si mesmo. Então, o meu convite é que vocês parem um pouco, pensem qual dessas injunções ficou para você, se instalou em você e que você até então, sem perceber, reproduzia e vivia, né, com seus filhos e com seus alunos. E eu tenho certeza que esse momento de reflexão vai poder ajudar você a iniciar o seu processo de mudança. A iniciar um processo de mudança de comportamento, de sentimento, porque isso tudo, a mudança de comportamento precisa estar ligada também à mudança de sentimento. Eu não tenho como mudar se eu não sentir diferente. Então, as proibições fizeram eu sentir X, mas a falta delas, se eu retiro essas proibições que já aconteceram na minha vida, eu mudo os meus sentimentos. E é aí que eu quero chegar com vocês. Essa é a dica que eu deixo. Quero muito que vocês reflitam sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!